Bom, todo mundo acompanhou a série de Chainsaw Man, que acabou no episódio número 12. Bom, e por isso eu resolvi trazer meio que prévias do que vai acontecer nos episódios de Chainsaw Man. Então é isso, né? Bora começar logo. O Denji, a Aki e a Power foram atrás do meio demônio da espada, que no meio do caminho o Aki consegue sua vingança pela morte da Millennium. E o Denji são o netinho do vovô. E eles fazem uma disputa meio que bizarra. Eles fizeram uma disputa de quem faz o netinho do vovô chorar primeiro. Como? Chute no saco. Sim. O anime termina como, meus amigos? Na maior felicidade. Só que não, porque ali só foi a finalização do anime. Então vamos prosseguir para a nossa review do mangá de Chainsaw Man. Bom, o anime termina no capítulo número 38 do mangá, então vamos prosseguir com o capítulo número 39 e 40. O capítulo se inicia com a Makima reparando nos chifres da Power e reparava que ela estava bebendo muito sangue. E a Makima dá uma breve explicação do porquê os chifres dela estavam muito grandes. E a Makima explicava que a Power tinha bebido muito sangue dos zumbis e que era para ela fazer uma drenagem do sangue, senão ela virava uma coisa feia. E a Makima também fala que enquanto a Power estivesse ausente, o Denji teria um novo parceiro. E vemos que o seu parceiro na verdade é o Infernal do Tubarão, que pulava em cima do Denji enquanto gritava empolgadamente: Chainsaw Man, Chainsaw Man, Chainsaw Man. E o Denji mete um socão nele. E já pergunta para a Makima falando: Ei Makima, que porra é essa daqui, véi? Então ela explica que ele é o Infernal do Tubarão e que na maioria das vezes ele ficava muito agitado, que não era possível conversar com ele. E que por algum motivo ele estaria disposto a obedecer o Denji. E novamente nós vemos ele pulando no Denji falando: Mestre Chainsaw Man, ordens absolutas. Mestre Chainsaw Man, o mais forte, o melhor. E o Denji só pedia para ele soltar ele, porque aquilo tava enchendo o saco dele. E a Makima vendo tudo aquilo, ela pergunta para o Denji do porquê aquela cara dele. E ele só responde que ele estava de bom humor. Então ela sugere um acordo para ele, falando: Bom, já que você está de bom humor, que tal irmos para um encontro amanhã? Ouvido isso, o Denji trava por um instante. E então mudamos de cena. E ele estava super empolgado com tudo aquilo, porque ele conseguiu um encontro com a Makima. Ok, antes de prosseguirmos, eu queria dizer que eu tô com dor de garganta. Na época que eu gravei a primeira parte eu não tava. Então vamos continuar com a nossa segunda parte. Então vemos que a Makima acaba de chegar lá no cinema. E o Denji ficava babando na Makima enquanto gritava falando que ela tava muito gata. E então Denji perguntava para a Makima: E então, o que você planeja fazer hoje mesmo? Na verdade eu nunca tinha saído com mulheres antes, tá ligado? E então ela respondia falando: Bom, vamos ver um monte de filmes agora, até a meia-noite. E ouvindo isso, o Denji ficava em choque, porque era muito filme para ver. E mudamos de cena novamente. E eles já estavam começando a assistir os filmes. E o Denji só imaginava que não era bem aquilo do que ele esperava. E vendo aquele filme ele não achava nenhuma graça e perguntava se era para rir daquilo. Então ele decide olhar para o lado e ver que a Makima também não estava sorrindo nem um pouco. E mudamos de cena novamente para o final do filme e eles vão conversar na cafeteria. E eles chegam à conclusão que o filme foi muito horrível. E eles decidem ir para o próximo. Mas novamente o clima do filme era a mesma coisa. Todo mundo ao seu redor começava a se emocionar com o filme, mas ambos não mostravam nenhuma emoções. E novamente foi se repetindo esse loop. E depois de 3 filmes, vemos que o Denji estava extremamente achando tudo aquilo chato, enquanto as análises da Makima sempre eram muito básicas, tipo, como a crítica foi boa ou a reviravolta foi boa, e que também alguns eram muito clichês. E então eles finalmente chegam ao último filme. E a Makima explica que esse filme era bem complexo e pergunta se o Denji queria ver ele. E o Denji explicava que ele não entendeu absolutamente nenhum de todos os filmes que havia passado e que ele também não é muito chegado a assistir filmes. E a Makima também concordava, que falava que ela só gostava de 1 a cada 10 filmes que ela via e que tinha vezes que o único filme que ela gostou acabava mudando a sua vida. E então mudamos para o último filme, onde passava muitas cenas e vemos a reação de ambos. Só que aparece uma cena no filme onde houve um abraço. O Denji, vendo aquela cena, ele só conseguia imaginar consigo mesmo: Cara, não é uma cena nem tão forte, eu não quero que a Makima acabe me vendo chorando. Mas só que ao olhar para o lado, ele vê que a Makima estava chorando. E reparando nisso, ele só finge que não tinha visto nada e volta a assistir o filme. E depois do filme, ele começava a comentar falando que ele nunca esqueceria aquele filme. E ela concordava falando que valeu o preço das entradas. E o Denji, ouvindo isso, ele perguntava para a Makima: Então, Makima, você acha que eu tenho algum tipo de coração? Olhando fixamente, ela pergunta:
por que você tá fazendo uma pergunta dessas? E ele só responde com sei lá. Ouvindo isso, a Makima se inclina e apoia sua cabeça no corpo do Denji. E então o Denji começava a suar frio. E lentamente a Makima se levanta, dizendo: sim, você tem um coração. E ela vai embora, deixando o Denji lá em pé, espantado pela fala dela. Esse menino é gado. O Denji estava fazendo uma ronda, super feliz pelo que havia acontecido na noite anterior, e se lembrava do rosto da Makima sobre seu peito. Então vemos a Babatana saindo da terra, seguindo o Denji. E o Denji só continuava lá, caminhando pensativo. Ah, mano, esses batimentos acelerados significa que eu realmente tenho um coração. Vemos que o Denji reparava que tinha uma vaquinha para ajudar as crianças que sofreram ataque de demônios. E o Denji resolve doar para eles, falando: bom, já que eu tenho um coração, eu posso doar um pouco, né? E com isso o Denji ganhava uma flor por ter doado. E ele olha para a flor e fala: nossa, que flor bonita. Mal passa 2 segundos, esse traste come a porra da flor, velho, que até a moça fica espantada, velho. E novamente ele só continuava a caminhar, falando: bom, eu posso achar bonita porque eu tenho um coração. E ele também falava consigo mesmo: foi por sua causa, Makima. Só de falar com ela eu esqueço do meu ódio completamente reprimido. E se eu reunir os fragmentos do demônio da arma, ela vai fazer o que eu quiser. E eu acho que eu quero namorar com ela, hein? Sempre que tô com o tempo livre, eu só penso nela. E eu também já senti coisas e também já beijei outras pessoas, mas meu coração pertence somente a Makima. E convicção ele falava que era impossível ele gostar de outra pessoa. E como o Denji não tem sorte, começa a chover muito forte naquele lugar. E ele sai desesperadamente procurando um lugar para se esconder. Enquanto o Denji se escondia, o infernal do tubarão só ficava super contente. Mas vemos o Denji mandando ele calar a porra da boca dele. E ele perguntava do que por que os infernais eram tão idiotas. E enquanto ele se abrigava da chuva, novamente ele se lembrava, falando que ele deveria ter pego um guarda-chuva. Mas de repente vemos uma pessoa entrando onde o Denji estava para se abrigar. E essa pessoa já chega falando: tá caindo um toró de chuva, né? E também começava a falar sobre a previsão do tempo. Mas de repente ela começava a chorar na cabine. E o Denji ficava muito confuso. E ele pergunta para ela o que estava acontecendo. E ela só explica que o Denji tinha a cara do cachorro dela que havia morrido, velho. Meu Deus, velho. Até o Denji pergunta: bom, eu tenho cara de cachorro para você agora? Mas então ela acaba se desculpando. E do nada o Denji começava a vomitar na cabine e tirava uma flor. E essa flor é aquela que ele tinha comido alguns minutos atrás. E ele faz tudo aquilo aparecer como se fosse passe de mágica, fazendo até o taran. E resolve entregar a flor que ele tinha vomitado para a menina, velho. E ele mesmo revela que não havia nenhum truque ou segredos por trás daquilo. Bom, ela recebendo aquela flor, ela agradece com um enorme sorriso em sua face. Mas vemos que havia parado de chover. E a menina fala que ia para o seu trabalho e que se ele aparecesse por lá, ela iria recompensá-lo. Novamente ela reforça o seu convite, falando: bom, vê se aparece, viu? E o Denji só ficava lá com cara de paisagem. E focamos novamente na cena dessa pessoa, e ela estava chegando no seu trabalho. E chegando lá, ela começava a se arrumar para o seu expediente. Mas surpreendentemente, o Denji já estava lá no seu trabalho, que chega até ela fica espantada. E a pergunta foi bem irônica, perguntando para ele se ele já havia chegado antes dela chegar. E ele só responde que sim, que ele só tinha ido lá para receber o seu agradecimento. E ouvindo isso, ela só decide acompanhar o Denji já e começar a gritar para o seu próprio patrão, para ele poder trazer 2 xícaras de café. E até o patrão fala: pera aí, você não é a garçonete daqui? Mas ela só mete o papo falando que eles estavam sem clientes mesmo. Denji resolve beber o café, mas faz uma cara extremamente feia e falava que aquele café tinha gosto de água com barro. E ouvindo isso, ela começava a morrer de rir, falando que o Denji era muito criancinha. E consigo mesmo o Denji pensava: aff, ela só fica me tocando. Pera aí, ela tá sorrindo para mim? Será que ela tá gostando de mim? Então ela finalmente se apresenta, falando que o nome dela era Reise, e perguntava qual era o nome dele. E ele também se apresenta, falando que seu nome era Denji. E assim que o Denji se apresenta, ela olha para o Denji e começava a falar: bom, eu nunca conheci alguém tão interessante como você, Denji. E o Denji, olhando isso, ele entra totalmente em choque, falando: espera aí, isso não significa que ela tá gostando de mim? O que eu faço, velho? Eu gosto de pessoas que gostam de mim. Me salva, Makima, eu estou começando a gostar dessa garota. Então finalizamos o número 1 da nossa série de Chainsaw Man. Bom, se vocês gostaram, né, deixe seu like aí embaixo para nós podermos continuar com os capítulos de Chainsaw Man aqui no canal. Então é isso, né? Até mais, valeu, falou e fui.